Glória a Deus, graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, querido, com o segundo dia da leitura de, do livro de. Aqui tá, Salmos, não, vamos lá para o livro de Tiago, isso aí. Livro de Tiago, onde nós vamos estar buscando a Deus nesse dia. Deixa eu só ajeitar para você aqui. Eu tenho o título certinho aqui. Estudo de Tiago. Vamos dar uma corzinha nele aqui. Botar uma cor. Legal. Isso aí. Aí, estudo de Tiago. Livro de Tiago, então, capítulo de número 2, né? Onde nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes. Até no início do primeiro livro de Salmos, nós tínhamos falado um pouco dele, que é a fé sem obras, né? Mas agora nós vamos conversar um pouco, vamos ler primeiro e vamos conversar sobre esse livro de Tiago, que é um livro de sabedoria, né? É um livro onde o Senhor ele nos remete a encontrar, né? Verdadeiramente coisas básicas da nossa vida que vão fazer com que cada um de nós, né, consiga alcançar os propósitos da vida, né? E aonde nós vamos também conseguir, né, estabelecer algumas coisas que serão interessantes para a nossa vida, que serão produtivas para a nossa vida de fé. Então, Tiago, capítulo de número 2 vai dizer o seguinte: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Portanto, se entrar, olha só, se, portanto, entrar na vossa sinagoga, na igreja, né, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajado, né, com trajes sujas, e tratardes com deferência, né, o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo dos estrados dos meus pés. Não fizesse distinção entre vós mesmos e vós, e não vos tornasse juízes, tomando de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que amam. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, e fazei bem. Se, todavia, fazeis acepção, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Primeiro ponto, a Bíblia ela vai lembrar, o apóstolo Tiago ele lembra, né, no livro de Tiago ele vai lembrar a gente que fazer acepção de pessoas, né, fazer muitas vezes tratos ou
manipular situações para algumas pessoas, ou até mesmo tratar melhor uma pessoa porque você sabe que ela pode te dar ou fazer algo por você, retornar aquilo que você está fazendo. Ah, Esse é um caso de interesse. Isso não tem nada a ver com a obra de Deus, isso não tem nada a ver com o cuidar, né? Como diz o segundo mandamento, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu não gostaria de ser excluído, como eu não gostaria de ser ah, envergonhado, como eu não gostaria de ser tratado mal, como eu não gostaria de passar por vergonha, assim é o que o Evangelho diz. Eu não faço isso com os outros, porque a Bíblia está dizendo amai o teu próximo como a ti mesmo. Não está dizendo amai o cristão, amai só aquele que serve, amai só aquele que é bom, ame só aquele que é rico. Ele está falando aqui de uma forma onde o amor de Cristo ele sempre olhou, né? Muitas vezes uma maneira de amor corretiva. Quando Jesus falava com os fariseus, ele falava com ordem, ele falava com repreensão, ele falava com uma imposição, uma entonação de voz diferente, né? Quando ele foi falar com a mulher do fluxo de sangue, ele não falou diretamente com ela, mas descreveu aquilo que ela fez. De mim, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Ele estava dizendo, alguém tocou em mim com fé, crendo que poderia ser curado, que assumiu uma posição de filho, de filha, né? Jesus sabia que era ela, mas Jesus fez com que ela declarasse, né? Aquela mulher no meio daquele povo, ela estava com sangramento há 12 anos. Ela era impura, ela não podia estar ali, ela não podia tocar nos outros. Eles podiam apedrejar ela por causa da lei. Olha como é que é a situação. Mas Jesus olhou para ela e disse: Olha, vai em paz, tua fé te curou. Né? Então, e vários casos que Jesus teve que enfrentar, né? Sendo necessitado, sendo leproso, sendo uma autoridade, sendo um centurião, sendo uma viúva com um filho, sendo o próprio Pedro com a sua sogra. Ele não foi indiferente com pessoas, ele foi retamente fiel à palavra. Segunda coisa que ele vai falar, a fé, né, sem obras, ela é morta, né? Olha só, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessidade de alimentos cotidianos, qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé, se não tiver obras por si, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé pela tu... Mostra essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura pela qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez, né, os espias, e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha só. Então aqui é o segundo ponto. A fé sem obras ela é morta. Nós terminamos aqui o segundo livro de Tiago. Então falando sobre não ter uma, uma discrepância, como se diz, né?
uma individualidade, eu vou tratar esse melhor do que aquele, porque esse é mais rico, porque esse é mais isso, esse é mais aquilo, esse tem posição, esse pode, né? Vou deixar de fazer o que ele quiser porque é meu filho, vou deixar ele fazer porque é meu marido, é minha esposa, porque é meu familiar, porque ele tem dinheiro, porque ele tem posição, porque ele é o dono da empresa. A Bíblia diz que isso aí não é real, não é certo, né? Não é o correto. Então, para mim, para você no dia a dia, a gente tem que cuidar isso, né? Porque é no dia a dia que isso aí acontece. Segundo ponto, a fé sem obras. Se Abraão tivesse só a fé, ele não ia tomar a posição de subir um monte com o filho para sacrificar. Ele ia dizer: Olha, Deus, tá aqui o filho, eu não vou sacrificar. Eu tenho fé, mas não vou tomar essa posição. A meretriz, a, quando Raabe, ela fez o que fez, ela fez por atitude, ela creu e tomou uma atitude para salvar eles. Abraão creu, mas também tomou atitude para sacrificar Isaac, né? Foi até o fim. E eu e você na nossa vida, a gente tem que ser assim, querido. A nossa fé tem que ter obras, mas também tem que ter fé. A nossa atitude do dia a dia, a gente precisa ter fé em Cristo, fé na palavra, crer no Senhor, crer no Espírito Santo, crer nas promessas, mas também tomar atitudes para isso. Orar, buscar a Deus, estar na igreja, ler a palavra, orar a Deus dentro da nossa casa, fora da nossa casa, crer, ser testemunha viva do Senhor. Isso é uma das coisas que, por que nós estamos lendo o livro de Tiago? Para edificar a nossa vida. É um livro de sabedoria do Novo Testamento. O livro de sabedoria do Velho Testamento é Provérbios. Então eu quero que você entenda que Deus está fazendo conosco aqui algo grande, forte e poderoso. Vamos orar ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus trará sobre ti as suas bênçãos. Não se esqueça, deixa eu pedir para você uma coisa. Eu não sei se eu fiz isso ontem, né, no primeiro dia, mas eu quero deixar aqui para você, ó. Aqui está o QR Code para você se inscrever no canal do YouTube, tá? Esse livro, esse estudo de Tiago, eu vou deixar só no canal do YouTube, só para Farroupilha e só para Bento. Eu não vou estar colocando no Facebook ou no Instagram, né? Se eu não me engano, até coloquei ali o chamado, né, o primeiro dia, mas esses outros dias eu quero que você se inscreva no canal do YouTube, tá? Se inscreva ali. Talvez eu coloque esse porque eu estou falando agora, tá? Mas o terceiro, o quarto e o quinto, eu quero só no canal do YouTube para nós podermos crescer um pouco mais e a palavra do Senhor poder alcançar mais pessoas. E esse estudo, que não é um estudo muito aprofundado, mas é um estudo direcionado, ele vem edificar a sua fé, tá? Então, tanto o canal de Farroupilha, tá? Quanto o canal de Bento Gonçalves, tá? Esse é o de Farroupilha e esse que está aparecendo agora é o de Bento. Já escrevi Jet Bento embaixo e Jet Farroupilha no outro, para a gente não se confundir, porque os QR Codes são iguais. Quero pedir para você estar conosco, tá? Buscando a Deus, adorando ao Senhor e se cercando da palavra. Amém? Vamos orar agora nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós oramos nesse momento, Senhor, e aqui agora nesse momento, Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Queremos ter fé, queremos ter obras, não queremos, Pai, andar somente pelo discernimento da nossa mente, escolhendo a quem ou como vamos fazer, mas temos a certeza, Senhor, e a convicção de que o Senhor está conosco. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Por isso, mantenha as nossas vidas e nos abençoa. Fala conosco, Pai. Fala com as nossas vidas, abençoa, Senhor, a cada um de nós. E traze-nos, Pai, a tua verdade, teu favor, para que nós possamos, Pai, estar vinculados, abençoados pela tua presença. E em nome de Jesus, sejamos fortalecidos. Bem-aventurados somos, Pai, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem sido nosso Deus e não tem nos deixado faltar nada. Assim, Senhor, revela a tua vontade, o teu querer e faze-nos, Pai, conforme tudo aquilo que o Senhor
tem para fazer sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã com mais uma leitura e um estudo, né, do livro de Tiago. Também continuando ali o livro de Salmos. Já estamos vamos fazer neste dia, o segundo dia, o segundo livro de Tiago. Vamos estar lendo o Salmo 121. Amém? Espere por isso, fique firme e vamos adiante em nome de Jesus. Deus abençoe. Esses do livro de Tiago eu estou lançando de manhãzinha já, para você estar estudando comigo, com a mente clara, com a mente limpa, né? Então, sempre ali por 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, eu quero lançar eles e para você já sair de casa abençoado. Deus abençoe a todos, fique na paz, um grande abraço a todos.